Se você está com a grana super curta e quer aprender inglês mesmo assim, mas tem aquela dúvida se realmente ia conseguir, nesse vídeo eu vou te mostrar que é mais fácil do que parece. Antes de mais nada, é importante você determinar o que é aprender inglês. A gente pode usar como referência o Quadro Europeu de Línguas, o CEFR, que divide o conhecimento de um idioma em 6 níveis. O A1 e o A2, que é o básico, o B1 e o B2, que é o intermediário, o C1 e o C2, que é o avançado. 99% das escolas de idioma miram em deixar o aluno no nível B1 ou B2. Isso porque esses níveis são considerados o mínimo para você ter fluência em inglês. Então, um desses dois deve ser sua meta inicial. Sei que atingir esse nível não é o caso de muitas pessoas que vão em cursos tradicionais, mas vamos fingir que esse objetivo é cumprido e que você não ia precisar estudar mais nada depois de chegar nesse nível de inglês. Então, a partir disso, a gente pode pegar cada nível do CFR e atribuir um número aproximado de palavras que você deve saber para concluir aquele nível. Não é algo exato, mas a gente precisa disso para ter uma estimativa. Para o nível A1 são 120 palavras, para o nível A2 são 1000 palavras, para o nível B1 são de 2000 a 3000 palavras, para o nível B2 são 4000 palavras, para o nível C1 são de 5000 a 6000 palavras, para o nível C2 é de 7000 a 9000 palavras. Já que nossa meta é o B1, você tem que dominar no mínimo 2000 palavras. Sabendo disso, a gente pode considerar que a gente sabe inglês. E claro que saber inglês é bem mais do que saber esse tanto de palavra, mas isso é apenas um ponto de partida para aquilo que eu vou te mostrar daqui para frente. Tendo o número de vocabulário como meta, agora a gente tem a capacidade de calcular nosso nível de inglês. Não vou explicar isso agora, mas no final do vídeo eu vou ensinar como. Uma dúvida que pode passar na sua cabeça é em relação à gramática. Claro que ela tem sua importância, mas saber muitos pontos gramaticais pode parecer algo essencial, mas isso, sem uma boa quantidade de palavras, vai ser praticamente nada. Agora que eu já falei sobre gramática e vocabulário, como a gente vai aprender isso? Já vou te adiantar que é um pouco trabalhoso, mas se você quiser estudar sozinho, essa é a solução. Vamos começar com a parte mais fácil, a gramática. É só ir no YouTube e digitar playlist gramática inglesa. Procure ali uma playlist que tem entre 30 a 50 tópicos gramaticais. Esse número deve ser mais do que suficiente para nos dar uma base de compreensão para a maioria das frases em inglês. Se você não gosta muito de estudar por vídeos, você também pode procurar livros de gramática. Mas, sendo vídeo ou não, você precisa manter uma coisa bem fresca na sua mente. É que você não precisa estudar tudo da gramática. Porque se você ir por esse caminho, você corre o risco de entrar no abismo da gramática, onde você vai achar, que só dá para aprender outra coisa no momento que você dominar a gramática 100%. E nem preciso dizer que isso é um caminho quase sem volta. Estude gramática, mas com moderação. Para estudarmos vocabulário, vamos utilizar um método similar. Você procura no Google, no YouTube, um livro didático, aulas ou explicações sobre frases em inglês. Essas aulas, essas lições, precisam seguir duas regras básicas. A primeira, o vocabulário que tiver nesses materiais tem que estar dentro de frases. E a segunda regra é que as frases têm que ter uma tradução completa em português. A razão de seguir a primeira regra é que 99% do vocabulário em inglês vai estar dentro de uma frase, ou seja, dentro de um contexto. Se a gente estudar palavras fora de contexto, vai ficar mais difícil de memorizar. Segundo, você precisa da tradução completa da frase para entender a mensagem geral da frase. Não adianta saber todas as partes se na tradução completa ela estiver diferente. Cumprindo esses dois requisitos, a primeira meta que a gente tem que alcançar é memorizar entre 1000 e 2000 palavras. Depois de atingir esse número, você pode se aventurar em estudar em materiais completamente em inglês. Isso, por si só, vai acelerar bem mais o seu aprendizado. E você vai conseguir fazer isso porque você ganhou a habilidade de perceber quando você está traduzindo uma frase errada. Isso vai ser muito útil quando você chegar numa situação onde você vai saber o significado das palavras na frase,
mas você vai sentir que você não entendeu ela completamente. Por exemplo, você lê uma frase completamente, você estudou cada parte, mas você sentiu que você não está entendendo o que aquela frase quer falar. Nesse caso, a gente vai pular a frase. E a gente só consegue fazer isso porque a gente consegue perceber que a gente não entendeu a frase completamente. É claro que algumas palavras importantes vão passar, mas é melhor pular uma palavra importante do que aprender ela errado e depois te atrapalhar lá na frente. É claro que saber um método ideal é muito importante, mas existe uma coisa que é igualmente importante, que é conseguir manter a disciplina nos estudos. É claro que saber o método é importante, mas se você não conseguir manter a disciplina nos estudos, não vai adiantar de nada. Estudando sozinho é muito fácil a gente deixar para depois, e para depois, e para depois, e quando perceber, a gente não estudou foi nada. Eu digo para você, não é impossível você estudar inglês todos os dias. Inglês é uma língua muito parecida com a nossa, e a carga de estudos diário pode ser bem pequena e mesmo assim dar resultados. Estudar de segunda a sábado ou de segunda a sexta, eu diria que é o ideal. Porque dá mais resultados você estudar um pouquinho por dia do que muito em dias específicos. Você pode achar isso impraticável no seu contexto, mas essa é uma das melhores formas da gente memorizar, estudando com frequência. Além disso, existem alguns outros benefícios de manter a consistência aí na hora de estudar. O primeiro é que você vai criar um hábito de estudar e por causa disso, você vai estudar quase no automático. Outra coisa muito boa é na questão da qualidade dos estudos, principalmente na questão de memorização. Seja sincero comigo, o que você acha que é mais fácil? Memorizar 50 palavras em 2 dias ou memorizar 50 palavras em 6 dias? Se você pensar um pouco, você vai ver que é questão de lógica, que é mais fácil memorizar algo se você tiver muito mais tempo. Já que eu citei aqui a quantidade de palavras para se estudar, você tem que determinar a quantidade ideal para você. Isso porque quando você descobrir o seu número ideal, você vai perceber que você vai poder aumentar ele devagarzinho e aprendendo cada vez mais palavras. Um bom número inicial para estudar são 5 por dia. Você pode aumentar até 20, mas eu acho que não é legal, pelo menos no começo, passar de 20. Pode ser um pouco óbvio o que eu vou falar aqui, mas quanto mais palavras você tiver para aprender por dia, mais tempo vai levar. Então, cuidado com o tanto que você escolhe. Porque se você escolher um tanto e não conseguir manter tanto, você pode acabar ficando triste e desistindo de estudar. E Joaci, como é que eu faço aí para rastrear, né, essas palavras que eu aprendo por dia? Antes de eu te contar como você pode fazer isso, eu tenho que te contar qual programa que a gente vai utilizar para fazer isso. Não sei se você conhece, mas existe um programa chamado Anki, que é um programa que a gente cria e revisa cartões virtuais. Cada cartão virtual desse tem frente e verso. Nosso objetivo é olhar a parte da frente do cartão e supor o que tem no verso. E é basicamente isso. Um exemplo de cartão para a gente estudar inglês poderia ser: na frente a gente coloca a frase em inglês e no verso tudo aquilo que a gente não sabe de inglês ainda, com a tradução completa da frase. No vídeo sobre o guia básico eu explico mais a fundo essa questão, mas é basicamente isso que você vai ter que fazer. Olhar à frente e supor o que está no verso. E a gente consegue indicar para o programa se a gente conseguiu acertar o que estava na frente ou não. E claro que a graça do Anki não é só essa questão de poder criar cartões virtuais, mas também a forma que ele mostra os cartões para você. Isso porque quando você alimenta o Anki com palavras novas e quando você vai todo dia revisar as palavras, ele vai conseguir compreender quais cartões você sabe mais e quais cartões você sabe menos. Assim, na hora de você revisar, ele vai te mostrar mais o que você sabe menos e menos o que você sabe mais. E é assim que a gente acaba tornando o nosso estudo de inglês mais eficiente.
Então agora eu posso te mostrar como a gente faz para rastrear nosso progresso no Anki. Existe uma parte nesse programa chamado Estatísticas. Lá tem muita coisa, tipo os dias que a gente estudou, quantas revisões a gente já fez, e também tem o que exatamente a gente quer, que é a parada da contagem de cartões. Nesse gráfico ele mostra todos os cartões que tem nesse conjunto de cartões. Ele é fatiado em várias partes, e uma parte que é interessante para a gente são os novos. Os novos são os cartões que a gente adicionou e não estudou ainda. Então, geralmente é uma parte bem fininha desse gráfico. Tem os recentes, que são cartões que a gente já estudou, mas ainda não está fixado na nossa mente completamente. E tem o mais importante, que é a parte do maduro, que são os cartões com palavras que a gente acerta na maioria das vezes que ela aparece. E por isso a gente pode considerar os cartões maduros como os cartões que têm as palavras que a gente sabe. Quando essa parte do maduro chegar entre 2.000 e 3.000, a gente chegou no nosso objetivo inicial. Mas lembrando que isso aqui é apenas uma estimativa. Vai apenas ser verdade se em cada cartão ter apenas uma palavra nova. E se você estiver estudando com um material que não faz isso, é comum ter mais de uma palavra nova por frase. Então, seguindo essas estatísticas com material irregular, não dá para saber exatamente quantas palavras você sabe. O material ideal para poder estudar seria aquele que tem apenas uma palavra nova por frase, tá? Isso ia facilitar a sua memorização. Geralmente, quando você conseguir passar para os materiais nativos, isso vai ser mais fácil de fazer. E pela minha experiência, posso dizer que estudar sozinho tem várias dificuldades e momentos de dúvida. Mas se você persistir e estudar quase diariamente da forma que eu te mostrei, você vai conseguir aprender inglês. Vai ser apenas uma questão de tempo. E se você quiser aprender o inglês dos games, considere dar uma olhada lá no meu curso, o Inglês para Games. O link está na descrição. É isso e te vejo no próximo vídeo. Fui!